você mesmo que decide, você já trazia objeção para aquele cliente. A tua esposa decide, não vai falar para mim, eu costumo brincar, né? Não vai dizer para mim aqui agora que é a sua esposa que decide. Sim. Sejam muito bem-vindos a mais um Huntcast, podcast de negócio que vai ajudar você, empresário, a crescer e escalar sua empresa. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo com o nosso time especial de vendas. Rafa, apresenta aí nosso time, que hoje é o pessoal de casa, né? Hoje estamos aqui com duas pessoas muito especiais pra gente, Carol e Igor, que fazem parte do nosso time comercial, que sem eles, a Hunt Sales não seria o que é hoje. Igor, muito Carol, bom. Se apresentem aí, ninguém melhor que vocês para se apresentar. Primeiras damas, bora, Carolzinha. Prazer, né, estar aqui. Nós conversamos bastante hoje e tenho certeza que o que a gente vai trazer aqui vai agregar muito, principalmente para os vendedores. Hoje é papo de vendas? Hoje é papo de vendas. Papo de vendas. Muito prazer, obrigado pelo convite. A gente já vive isso, né, no dia a dia e tá aqui, com certeza, acho que tem bastante coisa legal pra gente conversar e vambora. Mas conta aí, como que vocês chegaram nesse mundo de vendas? Como que tudo começou? Faz tempo, hein? Faz tempo. Eu, desde que... Acho que a venda tá no sangue da família, então... Desde que eu era pequenininho, tinha minha avó com a agência de turismo, já acompanhava já ela fazendo as excursões. E aí, é uma ponta que sempre gostou muito. Relacionamento, pessoas, conversar. Eu não gosto muito de falar, vocês sabem disso, mas acho que isso tá no sangue da família, então essa parte de me relacionar e de poder agregar com as pessoas. Então, desde muito cedo, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, já estava acompanhando já essa ponta de vendas. Então, desde muito cedo. Eu também, desde muito cedo, né? Mãe empresária, vendedora, e eu acho que não tem como a gente sair do caminho, né? Da geração da família, né? E automaticamente aí vim para a área de vendas. Estou mais de 10 anos na parte de vendas, tanto na parte, iniciei como telemarketing, acho que todo mundo, um dia trabalhou vendedor no telemarketing, e iniciei uma jornada numa escola também, e hoje estamos aí na Hunt, e vamos fazer história. Eu acho que todo mundo é vendedor, né? Não tem quem que não seja um vendedor. Verdade. Show de bola. E aproveitando... vendas, antes de mais nada, você precisa de algumas características ali comportamentais, né? Eu falo que uma delas é a energia, outra delas é a proatividade. E são coisas que eu vejo muito em vocês. Então, o Igor já tá com a gente aí há mais tempo e a gente sempre enaltece esse ponto da energia, né? Porque é uma coisa que faz diferença num time de vendas. A energia, você chegar com um sorriso no rosto, brincar com o pessoal, trazer aquele clima lá pra cima, porque se tiver aquele clima ferrado ali, triste, Sim. Não acontece a venda, o cliente sente, né? E a Carol, por outro lado, toda a proatividade ali, buscando os leads, pedindo ajuda. Então, isso a gente vê muito em vocês ali, chega ali no final do dia, pô, quem que tem aí, tem algum lead e tal, já cavocando ali. Conta um pouco pra gente como que é esse comportamento, o que vocês pensam pra fazer tudo isso? Acho que a gente trabalha junto, né? É isso, eu ia falar isso, exatamente. Acho que um completa o outro ali, né? Então, a Carol tem algumas características, eu tenho outras características e meio que isso funciona, né? E é legal, quando você trabalha alguém que tem alguns pontos diferentes do que você tem, isso te motiva a querer sempre melhorar. Então, a Carol trouxe bastante coisa pra gente e veio com energia também. Eu acho que essa ponta da energia é a mais principal. Hoje a gente tem uma equipe que tá super legal, todo mundo joga junto, todo mundo se ajuda, dando ideia. E aí as outras características de venda a gente vai debater hoje aqui. Tem bastante coisa. E para começar, a energia eu vejo também que é um ponto principal, porque qualquer coisa sem energia não vai acontecer. Mas falando do processo de vendas como um todo, a gente começa ali na estratégia. Então muitos empresários acabam achando que ter um vendedor fora da curva, que é brincalhão, que se relaciona com todo mundo, mas sem estratégia também não chega em lugar nenhum. Então acho que a gente pode falar um pouquinho aqui de estratégia, o que é importante ter na estratégia para minimamente o empresário começar a visualizar o processo comercial dele para que ele consiga ter sucesso. Rafa, quer falar um pouquinho da estratégia? O que é importante a gente ter na estratégia para que a gente consiga depois
seguir com o processo de vendas estruturado, que a gente vai dar uma pincelada aqui em todo o processo, mas acho que tudo começa na estratégia. Né? Se começar a errar na estratégia, já todo o resto já não vai dar certo. O que acontece? O comercial, ele basicamente é um custo até fechar um negócio, né? E o que a gente vê em muitas empresas ali é que as empresas, elas às vezes estão dando tiro para todos os lados. Então elas estão querendo vários tipos de cliente. Só que tem aquele cliente que vai te dar mais margem, vai te dar mais lucro no final da ponta. Então, se você não tem uma estratégia definida, quem que é o meu cliente ideal? Onde que eu vou buscar ele? Qual que é o nicho que eu vou agregar mais valor, que ele vai estar disposto a pagar mais para mim? Então, tudo isso faz parte da estratégia. E aí você definindo esse nicho, aí vai para a parte de geração de demanda. Como que eu gero demanda? Através quais canais? Através de eventos, através de indicações, através de referências, tráfego pago, prospecção outbound. Então, definiu ali os canais e aí vai para a operação. Então, acho que vocês estão bem familiarizados, tem algumas técnicas que usa, né? A Carol fala muito ali de pedir referências, né, para os contatos que ela conversa. O Igor aí também, toda a parte de pré-venda já atuou bastante ali na prospecção outbound. Conta mais no dia a dia ali, né? Como que é isso na visão do vendedor? Essa estratégia na prática? Uma estratégia bem alinhada, eu acho que faz toda a diferença, né? A gente vê e a gente atende muitas empresas, a gente trabalha com a parte de vendas, então a gente atende muita empresa que você vê que está desesperada porque não tem uma estratégia que realmente funcione, né? Então chegam pra gente muitas empresas que o básico que a gente passa, né, que para nós a gente considera básico ali, que são você ter o ICP bem definido, você ter o seu nicho bem definido, você ter uma esteira de produtos, isso pra gente é a parte básica. Então tem muitas empresas que não tem isso e chegam pra gente como se a empresa deles fosse o máximo. E aí no começo de uma conversa a gente começa a mostrar pra ele que tem muito mais do que isso. Como que você atende seu cliente, como tempo você demora para atender o seu cliente, são algumas perguntas chaves que a gente faz dentro do nosso diagnóstico que a gente consegue trazer o grau de consciência para ele que ele tem muita coisa para melhorar. Então, às vezes a pessoa não sabe nem para quem que ele tem que vender, qual que é a persona ideal que ele tem que vender. Então, isso é muito importante. E quando você não tem essa estratégia, com certeza o seu negócio está perto de fechar. E complementando, né, a gente tem além do ICP, que é o para quem você vende, importante também você, né, empresário, saber sobre o produto. Quais são as dores que você resolve? Quais são as dores que seu produto resolve? Quais são as consequências do seu cliente não resolver esse problema? Quais os benefícios que o seu cliente vai ter contratando a sua solução, por exemplo? Quais benefícios que a empresa vai ter? Porque você tem um benefício para a pessoa que está contratando, que pode ser o dono, pode ser o gestor, e tem um benefício para a empresa. E tudo isso tem um processo para a gente documentar, né? Que a gente usa PCF lá, porque a partir dali tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Senão você não sabe nem o que vender, não sabe como criar uma proposta comercial, e aí vai dar problema lá na ponta. Então sempre é importante a gente ter essa ponta da estratégia bem amarrada, bem definida, produto com o ICP, a dor, e aí sim, a partir dali a gente começa a ir para os processos, que aí a gente cai na pré-venda. Você quer falar um pouquinho, Igão, da parte de pré-vendas? Que é importante a gente ter na pré-vendas ali? O que um pré-vendedor faz? Qual a importância dele para o processo de vendas como um todo? E dali vão sair insumos para todo o resto do processo, né? Sim, verdade. E essa vendas 4.0 meio que agora acho que todas as empresas estão aderindo, né? A gente que vem de uma parte de vendas mais antiga, o vendedor ele ia de uma ponta a outra junto com o cliente e ele não tinha tempo às vezes para ele conseguir dar uma atenção para quem ele já vendeu. Ele queria vender mais e às vezes ele não conseguia ter uma atenção para essa ponta que ele precisava vender. Então ele acaba ficando desnorteado. E aí a Vendas 4.0 vem justamente para quebrar isso. Então a gente tem as pessoas que vão ficar especializadas só na parte de pré-vendas. O que é o pré-vendedor? É desde pegar todas essas informações da estratégia, quem são o público-alvo, como que a gente vai chegar até ele, começar a montar uma lista para a gente prospectar e entrar em contato com essas pessoas. Então esse é o serviço de um pré-vendedor. Então ele vai ali
pegar um LinkedIn para ele se conectar com essa pessoa, ele vai pesquisar sobre essa empresa, qual que é o ponto de entrada que ele tem com essa empresa, então, e ele vai atrás dessa persona. Então, eu preciso falar com um gerente, eu preciso falar com um diretor, eu preciso falar com um supervisor, se ele é meu influenciador, se ele não é, pegar o máximo de informações possíveis para ir atrás desse closer para fazer um agendamento de reunião. Então, ele tem como o seu principal aliado o telefone. Bom e velho telefone. Tem muita gente que considera que a pré-venda é só uma pessoa ali mandando mensagem e procurando marcar uma reunião desqualificada. Isso não é pré-vendedor, o cara tá perdendo o tempo dele e o tempo da empresa. Então, realmente, um pré-vendedor em alta performance é a pessoa que vai pesquisar sobre o que ele vai fazer, pesquisar sobre a empresa e sobre a pessoa e vai gerar ali um grau de consciência nele que ele precisa e tem uma dor ali. E aí tem as técnicas de spin selling, de bunch, que a gente acaba utilizando bastante. É ele, o telefone, muitas ligações, ouvir muito não e ter a resiliência de você continuar ali dentro do seu propósito, que é trazer reuniões pro seu vendedor. E automaticamente tu já evita as objeções, né? Com certeza. Preciso falar com o meu sócio, preciso falar com alguém que vai decidir junto comigo. Já evita a objeção. Verdade. E aí, só complementando, fechando esse parênteses aí, você tem as ferramentas certas também. Então, se você tem uma estratégia definida, você sabe quem que é a persona, sabe como você vai abordar, e aí você vai onde que essa pessoa tá. Aí, para isso, você tem as ferramentas certas, que pode ser uma ferramenta de geração de lista, pode ser um LinkedIn, um Snóvio, por exemplo, que você vai conseguir encontrar essa pessoa na internet. Então, com ferramentas certas, processos conectados e pessoas capacitadas, aí sim a gente consegue já executar toda essa estratégia que a gente definiu. Sim. Então, nessa parte de pré-vendas é muito importante ele ter um pré-vendedor qualificando, até porque o pré-vendedor ele é responsável por fazer boa parte do processo ali que toma muito tempo. A empresa que faz um inbound, por exemplo, que faz um marketing, os clientes chegam pela internet, chega muito lead desqualificado, e aí você acaba perdendo muito tempo nessa qualificação, qualificando leads ali. E o vendedor acaba, se o vendedor, o closer, for ficar qualificando leads, tem muita empresa ali que o vendedor ele faz tudo. E aí ele não faz nada bem feito. Ele foca em qualificar lead, ele foca em apresentar, ele foca ali em ficar fazendo follow-up, e aí ele acaba se perdendo nessa rotina e não sendo eficiente em nada. Então, nessa ponta de qualificação de leads, é muito importante que a gente separe, quebre o processo, que é a venda 4.0 que você falou. Sim. O Jeb Blount ele traz no livro Prospecção Fanática essa quebra do processo para que a gente tenha um pré-vendedor. E hoje, por exemplo, antigamente a gente tinha um pré-vendedor. Na verdade, a gente tinha 4 pré-vendedores, né? Então hoje a gente tem uma IA que faz esse processo pra gente. Sim. E ela roubou todos os meus recordes. Eu queria deixar isso no ponto. Conta aí pro pessoal, Igor, o que aconteceu que a Maria... Cara, não dá pra brigar. Eu quase gabaritei, faltou uma linha, mas agora se eu fosse competir com ela, não dava. Ela consegue fazer muito mais, né? A gente tem uma certa limitação por a gente é humano. A gente levanta pé no banheiro, a gente vai tomar um café, acaba que tem algum momento que você abaixa a sua performance ali, que você tem que ler um livro, que você vai procurar mudar o seu mindset para você voltar. Uma inteligência artificial, ela não baixa o rendimento. Enquanto você faz uma ligação, ela tá fazendo 5, 10, 15 ao mesmo tempo. Então a performance dela acaba sendo muito mais do que a gente consegue performar. Acho que por lei, né? Não tem como. E o meu quadro de recorde ficou só para competir com o humano. Competir com o IA não tem como. Deixa os humanos contra o humano. Só para contextualizar aí para você que tá assistindo, a gente tem lá na empresa os recordes por característica ali, né? Então, por exemplo, eu tinha os recordes de pré-venda. Quem fazia mais agendamentos de reuniões qualificadas. Sim. E o Igor, por muito tempo, foi o detentor desse recorde. Ele ganhava de todos os SDRs lá. Eu perdi no finalzinho, Até que veio a Maria. Pra quem não sabe, a Maria é uma inteligência artificial que ela prospecta, qualifica. E aí não teve como o Igor competir. Não dá. É muito diferente, né? E até pra gente, acho que manter... que a gente mais sofreu na época de SDR era o SDR rampar e muitos saíam, né? Então acho que hoje é uma grande dor dessa parte de SDR, quem trabalha com SDR sabe.
Quando o cara rampa, ele vai procurar um novo objetivo, um novo desafio, porque ele acha que aquele desafio ele já dominou. E a gente tinha desafios ali que eram diários, né? A gente passava por muita começava a coisa. performar, o cara saía. Ele simplesmente saía porque isso já tá, acho que, enraizado no SDR. Ele tem um objetivo dele, quando ele começa a performar e ele já vê que aquele objetivo, já consegui chegar no meu objetivo, ele vai procurar um novo desafio e ele vai performar de novo nesse outro desafio. Então você vê que a maioria dos SDRs, eles ficam pulando de um pro outro. Você não tem um SDR que fica muito tempo dentro da empresa, ou ele transforma-se num vendedor, né? Então, é uma ponta. E já a IA, além dela já começar rampada, porque você treina ela, a gente não vai ter esse problema. Ela vai estar lá atendendo todos os dias, todas as horas, e ela não vai te deixar na mão. O tempo que você permanecer com ela conectada, ela vai fazer todas as qualificações ali que você estipulou. E uma coisa que é interessante também, a gente fala muito de técnicas de vendas, né? Então, você citou o Spin Selling, e uma grande dificuldade que eu vejo, às vezes, é de ensinar isso para as pessoas e elas verem a importância de algumas técnicas e compreenderem isso e usar. E na IA você ensina e ela aprende uma vez e vai utilizar isso, né? Sim. Então, por exemplo, a gente vê muito aquele vendedor que a gente chama de refém de desconto, né? O cara está sempre dando desconto, porque tem dificuldade de gerar valor. Só que a geração de valor, ela começa lá na pré-venda. Então, ela começa fazendo uma boa investigação para entender qual que é o problema daquele lead. E não só entender o problema, mas provocar quais são as consequências desse problema. Muitas vezes, o lead não está enxergando o tanto de consequência que tem. E é por isso que ele não vê valor. E é por isso que ele pede desconto. Então, com a IA qualificando ali, né? Rodando o Spin Selling, mapeando o problema, isso chega muito mais redondo para o time de vendas, né? E vendas é técnica. Se a gente for ver, toda venda, ela tá por trás das vendas, tem uma técnica, tem uma metodologia que, se seguida de forma sistemática, vai gerar um resultado previsível. E isso a IA faz muito bem. Então ela vai seguir o processo, porque aquela venda por intuição antigamente. Os vendedores antigos ali vendiam por intuição. Hoje não, hoje tem estudos científicos comprovados com resultados que geram essa previsibilidade. Então, isso a gente incorpora isso na IA e a IA vai executar conforme estabelecido ali, né, dentro da inteligência dela. E treinada com os processos da sua empresa, né? Então, tudo isso hoje facilita muito essa ponta de pré-vendas e reduz drasticamente o nosso tempo empregado na pré-vendas, né? Porque hoje, praticamente, é mínimo o tempo dos vendedores ocupados ali na pré-vendas, que basicamente a IA entrega um lead agendado para vocês e aí depois a gente segue com parte do processo, né? E se você, empresário que está assistindo a gente, quer implementar uma inteligência artificial, quer levar toda essa tecnologia, esse processo incorporado dentro da tecnologia, fala com a Hunt Sales. No final a gente vai deixar o nosso Instagram, porque hoje a empresa que está fora disso, cara, tá atrás já, né? Então, o ser humano, ele consegue ser competitivo até certo ponto. Faz follow-up, né? E faz follow-up ainda. O vendedor não A faz. gente não entrou nisso, da venda é o follow-up, será? Só uma estatística aqui, a gente tem uma estatística, né, que 80% das vendas são fechadas somente depois do quinto follow-up. E a maioria das empresas estão com os vendedores ocupados, fazendo coisas que não geram resultado, qualificando leads, perdendo tempo fazendo coisas que não agregam valor no processo, e aí deixam de fazer o follow-up, deixam de acompanhar aquele negócio, e aí o que acontece? Não tem a conversão que vai ser no mínimo suficiente com toda a estratégia. Então, assim, você vê a importância do processo de follow-up e de um processo bem desenhado. E se isso somado à tecnologia, por exemplo, com uma IA que faz follow-ups automaticamente, cara, a conversão... E um follow-up inteligente, né? Follow-up Isso inteligente. que eu ia ressaltar, né? Porque muitas vezes o vendedor ele não tem um método ali. Então ele vê aquele cara chato, né? Sim. Que tá ali fazendo follow-up. E aí, mas vamos fechar? Não tem uma estratégia. Vamos fechar? Né? Normalmente A mensagem você clássica, né, do vendedor. E aí, bora? Bora. Vamos fechar? E na IA não. Na IA você pensa uma vez de forma estratégica, define ali o que ela tem que fazer, ensina ela, né, o contexto que você quer que ela adote. Sim. E aí ela vai fazer. Então, por exemplo, um follow-up para gerar valor, geralmente você tem que entregar algo que o cliente vai ter um ponto de vista diferente, vai entender melhor o problema.
E muitas vezes o vendedor ele não faz isso, né? Então, na IA, não, você parametrizou lá uma vez, ela vai fazer isso, vai entender o contexto e depois... E não é um follow-up Mas a maioria frio, das né? vezes a empresa também não tem isso bem estruturado, né? Por isso que o vendedor se sente receoso de fazer aquele follow-up. Porque Sim. a empresa não tem nenhuma estrutura comercial e ele não tem o passo a passo para que ele vai chegar nesse quinto follow-up. O que ele vai entregar O que ele vai para dizer? esse cliente? O que ele vai dizer, né? Não é só Qual que é a simplesmente- cadência de Qual que é a cadência, né? follow-ups? Então, além Tudo começa disso, no processo, né? tudo começa no processo e tudo começa também numa cultura da empresa, né? Verdade. Até a Carol falou uma coisa essa semana para um cliente numa das reuniões e a gente acaba ouvindo uma reunião ou outra ali, né? Enquanto ela tá fazendo e às vezes eu terminei a minha, a gente acaba pegando alguns pontos porque é sempre bom, né? Às vezes ela fala alguma palavra que você consegue utilizar na sua e às vezes eu também falo, ela consegue utilizar. E ela falou uma coisa para um cliente de inbound que eu achei muito legal. Os follow-ups, às vezes o vendedor fica com medo de fazer o follow-up e dele tá sendo o chato, o inconveniente. Mas essa pessoa procurou você, procurou sua empresa, ela quer saber do seu produto, ela te deu espaço para ouvir você. Você não tá sendo chato de mandar uma mensagem para ele. Então a gente até colocou pra gente fazer um compromisso. Então a gente faz um compromisso, é uma das estratégias que a gente tem, mas você ia pra pessoa para conversar, você não tá sendo chato, você não tá sendo inconveniente. A pessoa te procurou. O vendedor é receoso, né? Ele acha que ele tá sendo invasivo. Sim. Né? E aí tem alguns clientes que às vezes externam isso pra gente. Pô, você fica mandando mensagem, já falei que eu tô decidindo. Então, me passa uma data que eu posso falar. Ah, eu não sei. Cara, se você não sabe, você não quer comprar. E aí a gente dá direito pro próximo. É próximo. Isso desde a prospecção. Amor é o fanática. próximo. Próximo não pare. Se ele não quer, tem outras pessoas que estão querendo. Então eu não vou pôr minha energia nessa pessoa que não quer. Então é o que a gente fala. Vamos jogar real? Vamos jogar aberto? Se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, a gente vai dar o próximo passo ou não? Seja transparente, porque a gente está buscando transparência. Se eu ficar enchendo você e você não me der um simples não, que o cliente também tem isso, né? O vendedor fica com medo de falar com o cliente fica com medo de dar um não pro vendedor. Então fica aquele jogo para os dois se conectarem. Se a pessoa não te dá um não e o vendedor tá entrando em contato ou vice-versa, nunca vai ter uma venda que vai acontecer. E dentro desse ponto que você está trazendo, Igão, muito importante, né? A gente olhar para o processo de vendas, porque tudo começa ali na qualificação bem feita. Verdade. Porque se você qualificou errado esse lead, você qualificou, por exemplo, um curioso, um cara que só quer saber preço, o cara não tá afim de contratar, o cara tá perdido, ele não precisa da sua solução, ele só vai fazer você perder tempo seu e dele. Então, a importância de ter os critérios claros de qualificação e fazer um processo, uma triagem, realmente para sentar na mesa para falar com pessoas que fazem sentido, que estão buscando aquela solução, que tem potencial de compra e que estão interessadas no fechamento, naquele modelo de solução que você tem para oferecer. E para isso a gente tem um método também. Então, começa ali no diagnóstico. Então, a gente tem alguns modelos de diagnóstico, um deles é o GPCT-BACI, que a gente pode até falar um pouquinho aqui. Parece um palavrão, né? GPCT-BACI, parece um palavrão. Mas é uma forma simples. Quer explicar, Rafa, o que é o GPCT-BACI? Que é um modelo que a gente usa no diagnóstico para poder trazer até um esse pouquinho lead, né? antes, né? Falando um pouquinho de estrutura de vendas, né? Então, a gente tem basicamente 4 etapas ali. Abertura de portas, que é a primeira etapa, onde o objetivo é se conectar com o cliente, gerar aquele rapport, né? Fazer uma breve introdução. E essa etapa você tem que passar rápido por ela e já ir para a próxima, que é a investigação, que é onde a gente vai usar esse palavrão aí que o William falou, o GPCT-BACI. Ou então você pode usar também o Spin Selling, o Bunch, tem outras metodologias também. E aí, feito essa etapa, a gente vai para a próxima etapa, que é a demonstração de capacidade. Então, na investigação, você entendeu a dor, você entendeu que o cliente tem um problema. Só que ele ainda não confia em você. Então, você precisa demonstrar que você é capaz de resolver aquele problema dele. E aí, por último, vai para obtenção de compromisso, que é onde você vai firmar esse compromisso. Então, a gente pode ir para o próximo passo, que seja uma reunião, então depende do processo ali, né? Mas já firmar o compromisso de dar um próximo passo com o cliente, para que ele não deixe essa ponta solta, né? E o cliente não responda mais. Sim. Então, basicamente, dentro ali você tem essas 4 etapas.
E aí o GPCT BACI, ele entra na etapa de investigação, onde você vai entender o objetivo, os desafios daquele cliente, o que ele já tentou fazer, qual que foram os planos que ele já executou e não deu certo, as consequências. Então, são uma série de fatores ali que você vai explorar para você poder tanto qualificar esse lead, quanto gerar valor ali, mostrar que ele tem uma dificuldade que você pode ajudar ele. Eu tava conversando com o Igor essa semana, né, Igor? Normalmente as pessoas chegam um pouco ansiosas, principalmente na parte de inteligência artificial, Sim. no nosso processo de diagnóstico, já querendo saber da solução, mas quanto que custa, como que é, me explica aí, me mostra a tela. E aí eu falei, pô, é natural do ser humano ter essa ansiedade, Verdade. mas é um papel nosso de vendas, colocar a bola no chão. Cara, primeiro, qual que é o seu desafio? Qual que é o seu problema? Eu preciso entender, preciso fazer um diagnóstico. Você vai no médico, você não fala pro médico, ó, me passa um remédio. Mas pra quê? Às vezes dá Qual que é o E remédio? até quando entra na reunião, era uma reunião de 30 minutos, se estende, né? Sim. Que daí Fica realmente ele longa. sente seguro e acaba falando realmente toda a dor Verdade. dele ali. Aham. Então, assim, na parte do diagnóstico, o que vocês enxergam? O que é importante a gente fazer, falar? Normalmente a gente faz mais perguntas do que afirma, do que fala sobre a solução. Até porque é importante trazer essa clareza para o cliente, tá? Para o lead também. O que a gente vai fazer? Qual que é o objetivo daquela reunião? Porque senão ele fica com essa ansiedade de querer ver tudo e a gente vai cair num risco muito grande de oferecer uma solução que não faz sentido para aquele cliente. Tem algum ponto além disso que vocês acham que é importante ressaltar aqui na parte de investigação, do diagnóstico ali? Como o Rafa falou, tem toda a estrutura, né? Então, abrir uma porta legal, você sempre agradecer. Eu vejo que sorriso, o rapport que vocês fazem é de muito bom. Câmera aberta, fazer o rapport. É lógico que antes a gente tem toda uma parte de inteligência comercial também, de, como eu falei, estudar sobre essa empresa. Por mais que a Maria já traga algumas informações e a gente tem aquela pesquisa que ela já realiza dentro do CRM. Conta um pouquinho mais, como que é essa pesquisa? Ali já quem usa o Pipe Drive, nós somos partners do Pipe Drive, então quando a gente dá o ganho da Maria, ela traz pra Ela gente faz o uma agendamento, pesquisa né? automática e já traz pra gente já os dados tanto da empresa quanto também da persona que vai participar da reunião, o que são os dois, já trazem algumas informações e já alguns pontos de conexão de rapport, o que a gente pode utilizar a nosso favor. Logicamente, o rapport é muito mais do que você observar a camisa, o jeito da pessoa se vestir, de se portar. Então, eu acho que às vezes você entender se a pessoa é mais aberta, se ela é mais fechada, se ela gosta de um jeito mais sério de conduzir ou um jeito mais aberto, mais tranquilo. Então, você identifica esses pontos. Então, a parte de conexão, acho que a gente é bem legal, né? Eu vejo a Carol usando bastante coisa do Sul, bastante pessoas que vêm da parte do Sul, ela consegue se conectar, às vezes, de saber um ponto turístico, de falar que ela também é de lá, você vê que ela se conecta bem legal com as pessoas e se mostrar preocupado, né? Acho que essa abertura é bem legal. Eu acho que é a conexão, né? Depois que você já viu um sorriso dele, você realmente, agora eu entrei. Se você realmente entra naquela reunião e você consegue dar o seu melhor, trazer essa confiança para o cliente que não entende nada sobre tecnologia ou inteligência artificial e falar para ele, fica tranquilo que eu sei que eu tô fazendo e esse é a melhor solução para você, que vai te dar todo o processo de atendimento e você vai conseguir aumentar aí as suas vendas, faturamento e a produtividade do seu time. Verdade. E acho que na investigação, quando você entra ali para já usar o GPCT, para usar um Bunch, um Spin, eu acho que a gente tem a parte de qualificação. Assim como a pré-vendas também tem a parte de qualificação, a gente vai bater justamente nessa qualificação na ponta de vendas. Qual que é o objetivo dele? O que ele está esperando do nosso produto? Qual que é o tempo que ele quer e planeja investir nisso? Se ele tem o preço, o budget ali para ele colocar dentro de uma solução. Tem pessoas que caem pra gente que imaginam que vão ter uma vida que ele não vai precisar mais trabalhar e a aba fazer tudo para ele, mas quando a gente pergunta de investimento, ele não tem um investimento que vai requerer para ele ter esse tempo. Quanto que vale você estar fora da sua empresa e deixar ela na mão de uma pessoa? Para IA é a mesma coisa. Vale a pena você deixar a sua empresa de lado para deixar uma IA tocando para você? Até onde que vale e até onde você está disposto a investir? Então são algumas perguntas estratégicas que a gente usa dentro de uma qualificação para realmente ver qual que é a temperatura desse lead. Se ele está morno, se ele está mais quente, se ele está mais frio, o quanto de energia você tem que colocar ali e dentro dessas perguntas colocar o grau de consciência nele. Eu vejo a Carol falando bastante coisa na reunião dela, que é justamente, ele é especialista, por exemplo, em vender tinta.
A gente é especialista em formatar o padrão comercial para ele. Então ele vai conseguir dar foco no que ele é bom e nós vamos dar foco em padronizar essa IA e deixar ela pronta para poder executar as atividades para ele. Então, é cada um no seu quadrado. A gente tem isso muito bem claro, né? E uma das perguntas importantes na parte de se conectar com aquele cliente é você perguntar para ele quanto que você está disposto, qual é a sua métrica, você quer chegar até quanto de faturamento até dezembro, até o final do ano. Quando você faz essa pergunta, a maioria das vezes o empresário, ele não tem nem noção de quanto que ele pode chegar e quanto que ele vai chegar até o final do ano. Por quê? Isso já acontece porque ele não tem estratégia nenhuma. Não foi alinhado nada no início do ano, qual é a estratégia, aonde a gente tem que chegar, como vai chegar até o final do ano. Então você já entra numa reunião quando pergunta isso pro cliente e você vê, identifica, essa empresa vai ser realmente um desafio para nós, porque não tem nenhum processo e você tem que trazer a importância de quanto que ele precisa ter de leads chegando, a IA qualificando aqueles leads, direcionar para o vendedor e ali ele ter uma metragem junto com o vendedor, quanto que ele precisa faturar para chegar à meta dele até o final do ano. E isso a gente vê direto nas empresas que não tem isso, eles não têm um planejamento para onde vão chegar. Então o que a Carol tá falando basicamente é que tem muito dono de negócio que ele tá fazendo gestão por torcida. Ele tá ali torcendo para que bata a meta, mas ele não sabe nem qual que é a meta dele. Então ele não tem a taxa de conversão, então ele não sabe quantos leads ele precisa no começo do funil, para cada etapa, quanto que vai converter para lá no final sair tantas vendas. Então tudo isso ele tá ali só torcendo e comemorando quando vende e triste quando não vende. E dá certo não isso? Não sei, mas eu vou estar no dá meu certo cruzeiro isso, viajando no ficar final do ano. torcendo, será? Não só no transatlântico. Mas voltando um pouquinho aqui, vocês falaram bastante de alguns métodos, né? A gente falou aqui de spin, de bunch. Queria enfatizar aqui pro pessoal que tá ouvindo, às vezes não conhece esses termos. Então, só explicando um pouquinho, o que é o spin selling? O spin selling, basicamente, é uma metodologia que são 4 letras. S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de solução. Então, qual que é o conceito? Primeiro você entende qual que é o cenário daquela empresa, qual que é o cenário do lead. Depois você vai entender o problema, então você vai fazer perguntas para entender qual que é o real problema daquele lead. E aí você faz perguntas de implicação, que é para descobrir quais são as consequências. Então isso não é algo que você já sabe, você está deixando com que o cliente fale quais são as consequências para ele, não pressupondo. Lógico que isso você já tem mapeado um cenário que pode ser aquele cenário do lead, mas você deixa com que ele traga ali essas dores. E por último, a necessidade de solução, que ele vai falar que ele precisa do seu produto. Então é uma venda muito mais leve, porque o cliente ele chega na conclusão que ele precisa resolver aquele problema. E aí depois é só você demonstrar que você é capaz de resolver para ele. Isso tudo fica mais fácil, né? Então por isso que a gente fala muito do spin, que ele ajuda nesse ponto. Que o spin é mais comum, né? Eu acho que o spin ele tá no meio termo ali. O bunch vai ser uma variação do spin, o bunch não, o GPCT. Mas, de qualquer forma, a gente vai precisar fazer perguntas de situação, perguntas de problema, de implicação e de necessidade. É basicamente o que eu falei do exemplo do médico, né? Às vezes a galera tá perguntando, mas o spin é muito complexo. Sim. Não é, cara, acho que... Tem muito vendedor que já faz e nem não sabe. não que sabe. É spin, né? É fazer o que faz de forma consciente e, na verdade, intencional. O spin veio disso, né? Porque foi uma pesquisa que fizeram com os melhores vendedores, que eles já usavam o spin intuitivamente. E aí ele só descobriu que os melhores vendedores faziam esses tipos de pergunta. E aí ele escreveu o livro Spin Selling com base nessa pesquisa. Então... E tem muita gente que fala que o spin não funciona para venda complexa, né? Que tem aquele engessado que não, o spin morreu, isso não funciona mais. Você vê, quando você vai atender grandes empresas que você roda o spin, às vezes você identifica, e o lead também identifica, algumas coisas que ele não estava pensando quando ele entrou nessa reunião. Então a gente atende bastante pessoa, utiliza algumas técnicas ali no meio e às vezes é até involuntário, né? Você vai fazendo e vai meio que no piloto automático de tanto que a gente acaba utilizando. E aí você gera uma consciência na pessoa que ele sai da reunião falando, eu sei que ele usou uma técnica comigo.
mas ele me fez abrir o olho para um problema que eu não tava enxergando. Então é bem legal isso. Mesmo fazendo a técnica, ele sabe, você tá fazendo isso A gente já escutou isso. E ali a gente descobre a dor mesmo dele. Verdade. Que tá. E, que ele não e quis mesmo, passar e pra mesmo outros assim funciona. vendedores. Mesmo E se funciona. o cara sabe que você tá usando spin, você vai perguntando pro cara, fala, puta Sim. merda, cara, você me pegou nessa de novo. Mas não é que vai Faz ele funcionar. refletir. né? Faz o cara refletir, o cara que tá de fora, você tá Sim. perguntando, igual você vai no médico, por exemplo, você vai falar, você vai com um sintoma, por exemplo, com uma dor na barriga. Aí você chega no médico, tô com uma dor na barriga, doutor. Tá, mas dói desde quando tá doendo? Né? Pergunta de situação. Mas quando que dói? Sim. Dói quando eu abaixo, assim, dói. Tá. E se eu apertar aqui, dói mais? Dói muito mais. E, olha, aí eu vou fazer um diagnóstico. Aí eu vou lá, faço o exame lá, a ressonância. Sim. Cara, você tem um tumorzinho aqui, cara. Se você não cuidar, você não vai durar 6 meses. Sim. Você tá com câncer. E isso é implicação. Por quê? O cara achava que era dor na barriga, mas o cara tá com câncer em algum órgão, Sim. por exemplo. E aí, cara, o problema que ele achou que era pequenininho é gigante. E aí você fala pra ele, cara, se eu te disser que eu tenho um remédio aqui que você vai fazer um tratamento de 3 meses e vai ser curado disso, você vai poder voltar pra sua família, ficar bem, faz sentido pra você? Isso custa só tanto. É você mudar investimento. o mindset Você muda. do tirador do pedido para vendedor, né? Totalmente. Porque o tirador de pedido, eu tô com essa dor, beleza. Toma vai aqui. um Dorflex. E já o vendedor, ele vai querer estudar pra ver problema. se realmente esse é o único problema Sim. ou se ele tem outros problemas. Se é o problema ou pra se é conseguir sintoma, direcionar ou se é ele. só um sintoma, né? Sim. Porque assim, você vai com o spin selling, você vai na raiz, você vai lá no problema raiz, não no sintoma. Você vai no médico, no pronto-socorro, o cara vai toma aqui um remedinho pra dor de barriga, aqui um Dramin e volta Sim. pra casa. E E olha- aí você vai voltar com o problema depois, né? Verdade. Maior. E olha uma sacada que eu vi esses dias um cara comentando. Ele tava falando da gente usar o spin selling antes de mais nada com a gente mesmo. Então, vou dar um exemplo. Ultimamente eu tenho tido sonos ruins, não tenho dormido o tempo de 8 horas lá, que é o recomendado. Então, qual que é a minha situação se a gente for pegar o S do spin selling? Eu tô dormindo pouco. Então, essa é a minha situação. Qual que é o problema? Eu fico cansado, eu às vezes tenho menos energia, posso ficar estressado, Tá conseguindo treinar direito? atrapalha meus treinos. Então, esses são os meus problemas. E qual que é a consequência disso? Por exemplo, eu estou inscrito para fazer o Ironman em Floripa em junho. Pode ser que eu não consiga fazer a prova. Pode ser que eu tenha menos tempo de vida. Pode ser que Tem uma lesão. minha empresa tenha uma lesão. Minha empresa não rode como deveria. Então, tem diversas consequências. Só que eu tô falando agora porque eu tô fazendo essa reflexão. Mas no dia a dia eu não percebo isso. E qual que é a minha necessidade? Dormir mais cedo. Então, se a gente roda o spin com a gente pode ter diversas sacadas também, né? Então, ele serve pra tudo. Por isso que é importante o método. A gente fala de tecnologia, de um monte de coisas aqui, mas, cara, se você não tem um método, uma estratégia, um plano e um método claro, Sim. nenhuma tecnologia do mundo vai resolver. Então, assim, importante o tripé: pessoas, processos e Eu ia tecnologia. falar isso agora, é isso que a gente trabalha, né? Não é só você ter o processo e a estratégia. Se você não tiver as pessoas certas para executar, até o livro Gente e Resultado fala isso, né? As pessoas certas nos lugares certos. Então, eu tenho processo e tenho estratégia. Mas eu não tenho um vereador lá, eu tenho o filho da amiga da minha vizinha que me ofereceu, porque o filho dela estava precisando de um trabalho e eu botei ele lá para fazer. Não vai dar resultado. Mesmo você tendo o melhor processo e a melhor estratégia, né? Agora você tem uma pessoa que estudou, que gosta disso, que vive do desafio. O vendedor não é só pegar, sentar na cadeira e fazer reunião, né? Antes fosse, né? E a gente falou. Muita leitura, Mas já- muita técnica, muito vídeo, muito feedback positivo, principalmente as de melhoria, que é o que molda a gente. Não mas tem é a gente faculdade de trabalhar vendedor, esse né? tripé, né? Ainda não tem faculdade de vendedor. Tem só de gestão comercial, né? De venda não tem. Mas é trabalhar esse tripé mesmo, né? Então, ter um processo bem claro, uma estratégia mais clara e ter as pessoas ali para conseguir executar. Uhum. Você falou de feedback, isso é importante também a gente citar esse ponto, né? De estar sempre aprendendo, porque, por exemplo, entrando um pouquinho, a gente vai sair agora de diagnóstico, entrar um pouquinho na parte de apresentação comercial. Na apresentação comercial, hoje, vocês entram e entra um coleguinha do lado que é o IA lá.
Sim. né? Que faz o acompanhamento e entra junto na reunião. E isso traz um feedback para vocês depois das reuniões que é bem assertivo, né? Então, ele avalia os critérios, como que foi o processo de venda, que a gente tem um processo de apresentação, a gente pode contar um pouquinho aqui do processo. E aí, depois da reunião feita, essa ferramenta já vai dar pra gente se foi feito um bom rapport, se foi feita uma boa apresentação, se foi feita uma boa investigação, e aí tudo isso metrificado, que vai dar clareza para vocês onde está o gargalo, um score, e aí vocês conseguem se auto-melhorando. Basicamente, não precisa de um gestor ali o tempo todo falando o que precisa ser feito, que vocês mesmos olham os resultados lá daquelas métricas e vão melhorando e tendo feedbacks. E a própria ferramenta vai trazendo insights ali, né? Então, isso ajuda bastante também. Falando um pouquinho agora, entrando na parte de apresentação comercial. O que é importante a gente ter durante a apresentação comercial? O pessoal acha que é colocar no slide e apresentar, mas... Ou nem isso, né? Ou nem isso. Manda por e-mail Manda lá, por e-mail. seja o que Deus Mandar por quiser. e-mail. Acho que Vou te mostrar. a maioria O das mais empresas... incrível é quando você fala, me manda o orçamento Manda da o outra orçamento. empresa. Ah, não me mandaram. Ah, então não fecha com eles. E a boa parte das empresas ainda legal. manda por e-mail. Assim, muita gente que eu converso, né? A gente já fez muito isso lá atrás também. O cliente falava, me manda a proposta então de vocês. Aí eu, tá bom, tô te mandando aqui. Cara, isso é só mais um. Você não vai ter oportunidade nenhuma de gerar valor, de mostrar o que realmente você consegue resolver. Se você fez um bom diagnóstico, você perdeu tempo. Porque você pegou, simplesmente mandou um arquivo para ele, ele vai olhar no último slide lá, vai ver. Normalmente o pessoal coloca no último, né? Preço, tá lá. Ô, William, você tá falando aqui, eu tô lembrando de uns 5, 6 anos atrás aí. Eu e o William, a gente ia visitar os clientes, fazia um baita de um diagnóstico. A gente tinha uma empresa de gestão de TI, mapeava tudo que o cliente tinha de estrutura, perdia ali um tempão, gastava com deslocamento, ficava Montava um tempão ali. montava um Montava projeto. projeto, tomava tempo pra caramba nosso. Aí ia lá, na hora de passar a proposta, o que a gente fazia? Mandava Mandava por por e-mail. e-mail. Quantas E aí, vezes? Sumia, ficava E aí- o vendedor Fica já. aqui brabo ainda. E o pior, né? depois, cliente. um mês depois, você mandava um e-mail pro cliente. E aí, você viu minha proposta? Sim. Ou nem fazia follow-up. Nem fazia follow-up. Não, você Vamos mês- fechar? Um mês depois. Um mês mandando depois. e-mail, vamos fechar. E aí, vamos fechar? Conseguiu ver? Então, assim, cara, isso é a realidade de muita gente. A gente olha pra trás, a risada, né, cara? Mas Sim. a gente vai aprendendo com os erros. Deixou muito dinheiro na mesa, né? Total. Imagina se você faz isso. A nossa empresa de tecnologia tem 35 anos, tá fazendo agora. Então, imagina se a gente fez isso por 30 anos. Quanto dinheiro na mesa a gente deixou? Sim. E aí muita é aquele grana. lance, né? O comercial, ele é um custo até que o negócio seja fechado. Então ali a gente tava sendo só mais um custo para a empresa. Porque quanto tempo você foi lá, montou o projeto, sentou com o cliente, escutou, montou toda a estrutura e normalmente às vezes você dá esse mastigado pro cliente, você manda no e-mail dele, aí ele pega e manda pro concorrente, eu quero um igual a esse. Você só Faz- aumentou o nível de consciência dele e ele fechou com o outro. E ele fechou com outro. Exatamente. Então você deixou entregou de bandeja o negócio. Então assim, fizemos o diagnóstico. O que é importante a gente fazer para que a gente consiga ser efetivo e não perder esse tempo, não fazer jus esse tempo investido ali no diagnóstico e trazer isso para o fechamento. O que você acha Acho que um dos importante? pontos mais importantes é os decisores estar ali, né? Sim. Porque todo mundo tem que estar na mesma página, né? Não adianta você querer já fazer aquela venda com os decisores ali e o primeiro decisor, que é o decisor Que mesmo, não é o influenciador. Tem a caneta na mão, Ele nem participou da sua primeira reunião. Então, é com certeza que na segunda, na apresentação, ele não vai fechar. Porque o nível de consciência dele tá muito abaixo do outro. Então, vai precisar de uma terceira reunião para todo mundo ficar na mesma página e você conseguir fazer essa venda. e nisso você vai esticando o ciclo de vendas. Então, o que aumentando poderia seu demorar CAC, 15 vai- dias. Ou que aumenta o poderia CAC. ter terminado na primeira reunião também, você esticou para a terceira reunião. E às vezes ou se apresenta pro recepcionista para ele passar para quem decide
ou não passar. E depois o próprio vendedor fica bravo com o cliente que ele não fechou, mas Então, o erro foi dele. Então vocês estão dizendo que o importante, o primeiro passo é lá no diagnóstico a gente já saber com quem a gente está falando, que é o decisor, que tá dentro da metodologia. Se é o decisor, se é o influenciador. Qual que é o nível de influência que ele tem, né? Porque... Ou nível de decisão, caso seja decisor. A maioria das vezes o influenciador, ele é um decisor também. Ele é um decisor. Ele vai tacar... Tanto pro bom quanto pro mal, né? Porque tem aquele que só entra ali pra falar, não, isso aqui não. Principalmente se a gente começar a falar, né? Ó, você errou nisso, nisso, nisso. Mas a gente não fala tanto isso. É, a gente tenta não falar. E assim, aí a gente mapeou os decisores lá, tá? Aí o cara falou no diagnóstico que ele tem mais um sócio. Então o certo é a gente já trazer esse sócio para a segunda reunião de apresentação. E nessa reunião de apresentação a gente tá com os dois decisores. Ponto importantíssimo, então, para a gente começar a reunião. Então, esse é um dos pontos. Aí entra um pouquinho dos gatilhos mentais também, né? O microcompromisso, tá pegando ali. É você que decide, tem mais alguém? Você precisa do aval desse sócio ou você decide sozinho, não precisa passar por ele? Então você vai pegando, fechando as portas ali para lá na frente você tá respaldado, né? E é importante a gente reforçar, porque por mais que nós, vendedores, a gente já faz isso no automático, até o próprio cliente já fala, nossa, mas você tá me perguntando novamente, eu mesmo sou o decisor. Por quê? Porque chega no momento de uma apresentação de proposta, aquele decisor ali fala pra nós, eu tenho que conversar com a minha esposa, eu tenho que conversar com o meu terceiro sócio, ou eu tenho que falar com X pessoa pra gente conseguir decidir. Mesmo você trazendo isso no primeiro diagnóstico, ele já passa para você que tem outra pessoa. Verdade. Então, iniciou o teu atendimento antes de começar a fazer o diagnóstico, é você trazer, né? Tá todo mundo aqui realmente? É você mesmo que decide? Você já trazer objeção para aquele cliente. A tua esposa decide, não vai falar pra mim, eu costumo brincar, né? Não vai dizer pra mim aqui agora que é a sua esposa que decide. Sim. Então ali você já trazer essa objeção pra ele. Tem mais alguém? Algum gerente comercial? A sua esposa? Algum outro sócio? Você já trazer, porque lá no início você já falou. Agora no final ele falar pra você, não, é minha esposa. Tá, mas eu te perguntei lá, né? Se teria, sua esposa influenciaria. E você falou pra mim que não. Então até ele fica meio sem jeito, exatamente, né? De falar que não, mentir que não era aquela pessoa. Por isso que é importante a gente ter um processo bem amarrado e tudo isso tem que estar documentado. Por quê? São pontas soltas que a gente não pode deixar para trás. Essa amarração começa ali na reunião diagnóstica. Tá, tem um decisor, tem algum sócio? Tem. Então, faz o seguinte, vamos marcar a próxima reunião de apresentação. Ele pode participar junto com a gente, é importante que ele participe, por isso, tem argumentação. Sim. Já manda um invite para todos e todos, garantir que todos estejam na reunião. Chegou na reunião, primeiro compromisso que a gente faz, lá da nossa apresentação. Ali, um ponto importantíssimo, você gerou rapport, conectou, primeiro slide da apresentação, compromisso. Por quê? É o nosso tempo que está em jogo. É todo o processo que a gente já fez, investiu tempo com ele, fez o diagnóstico, trouxe os decisores para a mesa, e aí a gente vai usar mais uma vez o gatilho do compromisso e coerência, que basicamente é aquele compromisso que a gente faz. Cara, gostaria de fazer um compromisso com você, é importante que a gente seja bem transparente, bem sincero, a gente fala com bastante empresas, e eu queria honrar esse compromisso com você, fazendo o seguinte, que você me falasse ao termo dessa nossa apresentação aqui, se a nossa solução fizer sentido para você e estiver dentro do seu orçamento, a gente aperta a mão e faz negócio hoje? E se sim, se fizer sentido para você e estiver dentro do orçamento, se fizer sentido, ok, a gente aperta a mão e faz negócio. Se não, eu prefiro que você fale um não sincero do que um talvez. Porque aí a gente é bem transparente no que a gente faz e tá tudo bem você chegar e falar assim, olha, não fez sentido pra mim, não é o que eu tô buscando, e tá tudo bem. A gente está amigo da mesma forma. Podemos fazer esse acordo? Porque aí a gente já tem o compromisso ali dos dois sócios ou dos decisores, a gente tem o compromisso da solução e orçamento amarrado, porque a gente já mapeou o orçamento previamente também. Então, ou seja, a chance desse cara falar não no final é muito menor. Segundo estatística, quando você faz essas amarrações, 90% aumenta 90% a taxa de conversão. Sim. Então,
fez o compromisso. Depois do compromisso, o que a gente faz? Vamos lá. Passo a passo ali. O que mais que é importante? Acho que depois você deixou tudo amarrado e a gente já tem o escopo da apresentação, justamente começar a mostrar para ele o que a gente vai conseguir agregar. Então, primeiro a gente demonstra o que a gente mais encontra de dor, né? Então, o que hoje a gente consegue atender bastante gente, desde AI na ponta de vendas. Então, o que mais a gente encontra de dificuldade nos clientes que a gente atende? E a gente vai reforçar ali o principal ponto que a gente identificou de dor nele. Então ali, se é dificuldade na demora no atendimento, no preenchimento de um CRM, na parte de técnica de venda, de gatilho mental. Então a gente vai identificar isso com esse cliente e a gente vai forçar o ponto que a gente identificou no diagnóstico, né? E ali a gente consegue trazer para ele e levantar aquela bandeira na reunião. Eu preciso mudar isso. Até onde ele está disposto a mudar. E aí você vê que o cliente fica já sempre com o olho aberto, porque ele às vezes até regala o olho, né? Que ele fala, cara, eu tenho uma dor, eu preciso melhorar, eu não estou conseguindo vender por causa disso. A minha equipe não está performando por conta desse erro. E aí depois a gente começa a passar quais são os benefícios, né? E aí a gente fazendo esse processo bem feito também, a gente reduz até a probabilidade desse cara pedir desconto. Bem Por quê? difícil. Isso tá enraizado no brasileiro, eu acho já, né? Promoção e desconto. Uhum. Mas a gente... porque isso já vem já direto por causa do vendedor. Porque Total. automaticamente todos Porque não os tem um vendedores processo já de dão vendas. desconto, né? Sim. Todos os vendedores já estão acostumados. A pessoa nem falou de desconto. Mas se você fechar hoje, eu te dou um te dou descontinho. desconto. Sim. Isso Então, mesmo. automaticamente é o um próprio ciclo vendedor vicioso, né? que trouxe esse ciclo vicioso. E assim, é uma troca, né? O desconto, ele precisa ser uma troca. A concessão, ela precisa ser uma troca, ela não pode ser uma concessão simplesmente por ceder alguma coisa. A outra ponta tem que dar alguma coisa em troca pra gente. Tem que ser uma via Isso- de mão dupla, né? isso- A recomendação detalhada é você me dar um desconto, beleza, posso brigar por você. Mas isso é uma coisa importante que já tem que deixar já engatilhado lá no seu diagnóstico. Você entender o cenário da empresa e você já tem quanto que você pode oferecer para ele. E você já trazer, posso tentar algo para poder te ajudar. Mas vamos fazer uma troca, né? Se eu tentar um desconto para você aqui, eu preciso recuperar esse desconto seu, eu preciso de no mínimo umas 5 a 10 recomendações detalhadas aí para conseguir, né, aliviar aqui e te dar esse desconto para eu ganhar em troca desses clientes. Podemos aí. fazer esse compromisso? Podemos fazer esse compromisso, né, e automaticamente você já sai com um desconto para ele, Lembrando que nessa proposta a gente negociou lá, deu trazer um desconto para você e automaticamente ali você já deixa tudo amarrado mesmo para ele, essas recomendações. Então, automaticamente quando você já faz um bom atendimento com aquele cliente, ele já fica tranquilo de te dar as recomendações ali, porque ele viu que você foi um vendedor proativo, você se dedicou, o atendimento Teve da um IA foi profissionalismo, bom, um teve processo profissionalismo, bem, né? bem claro. Nós tivemos um feedback muito positivo de um cliente que estava meio receoso, meio sem estrutura comercial, então ele já passou a recomendação. Então isso é uma das coisas importantes, porque realmente nós identificamos qual era a dor dele, ligamos para ele, nos conectamos com ele, falamos, eu sei o que você precisa ficar tranquilo, porque a nossa inteligência vai poder te ajudar nesse processo e você mudar o que está acontecendo aí dentro, porque você sabe que isso tudo, quem é culpado é você mesmo, né? Não é o seu colaborador que está aí dentro da empresa. E amarrar essa recomendação, que é uma dica pro vendedor aí, recomendação detalhada. Não é indicação. E dá certo. Indicação é uma coisa onde eu pego aqui a minha lista do telefone e mando 50 clientes pro Igor. E a recomendação detalhado é aquele cliente que já fez uma call com você ou já comprou com você e você pediu aquela recomendação. E ali você fazer essa técnica. Então é importante o próprio vendedor estudar sobre a técnica da recomendação detalhada. Porque ele chega, me passa uma recomendação aí e o cliente passa qualquer um só para ganhar o desconto. Não. Aqui é um compromisso, vou te ensinar a você fazer a recomendação. Pega esse seu celular, você vai me dar 5 pessoas. Me dá a letra A aí, começa na letra A no seu celular,
Abre o aí WhatsApp, você clica no abre o maisinho WhatsApp, aí, vê tá em os empresários contatos. que essa solução nossa faria sentido para ele e você começar na letra A. Quando você for com aquele cliente, automaticamente tem clientes que já me passou 20 recomendação e eu pedi 5. Então ali você demonstrou um interesse, você ensinou ele. Por quê? Porque essa técnica de recomendação detalhada, ele mesmo pode aplicar na empresa dele com um time comercial. Entende? Então você ali ensinar ele, ó, é desse passo, é passo a passo. Manda um áudio pra ele. Você gosta de áudio? Vamos mandar um áudio pra ele? E, cara, quando você vê o cliente mandando o áudio ali, fazendo a recomendação detalhada na prática, ele fala, meu Deus do céu, você é uma pessoa incrível, eu vou te trazer pra cá pra minha empresa. Eu falo pra ele, vamos treinar e os seus vendedores vão ficar dessa mesma performance. E ali você mostrar pra ele que é fácil, não é difícil, e é um lead que caiu pra você, que você não teve nenhum investimento sobre aquele lead, e nada melhor que você indicar algo que você gosta, que você teve um momento de conexão, que você agregou pra você, que aquela outra pessoa trouxe pra você. Por mais que aquele cliente não fechou, muitas das vezes realmente não tá na condição daquele cliente fechar no momento, não, ele tá com dificuldades, mas ele gostou tanto do teu atendimento que ele acaba te recomendando. Então isso é uma coisa boa, e a recomendação detalhada, ela é leve, ela é tranquila e ela não tem custo nenhum. Mas sabe o que eu acho que acontece, cara? Muitas vezes o que impede essa execução são as crenças da pessoa. Então às vezes o empresário ele tem lá uma crença, o gestor, isso não vai funcionar, isso aí o cliente vai achar ruim. Então ele precisa enxergar esse processo acontecendo para ele saber que aquilo funciona e ele ter confiança de ir lá e colocar em prática. Então, se você é empresário que está ouvindo a gente aí, você quer ver esse processo acontecendo, a Carol fazendo isso com os clientes, entre em contato aí com a gente que a gente vai te mostrar isso na prática para você acreditar e ver como funciona. Só os 10 primeiros. Fica a dica. 5 pra você, 5 pra mim. É isso. Ó, vamos brigar. É final de semana. Ô, Carol, e a gente tava falando do desconto. Uma coisa que eu vejo que por que os vendedores eles dão esse desconto tão fácil? Eu vejo que muito é por conta da ansiedade. Porque eles já estão com aquela ansiedade, quero fechar o negócio, e aí já vem falando tudo aquilo ali, prometendo o mundo, sem nem ouvir o cliente antes. Então tem uma máxima quando você fala o preço da venda, que é, quem fala primeiro perde. Então, isso é tenso, né? Até o cliente fala, eu acho que quem falar primeiro perde. E eu falei, você já perdeu, você falou primeiro. É aquele silêncio que demora uma eternidade, né? Teve uma vez, eu até tava negociando com um grupo bem famoso do Brasil de educação, e aí o vendedor passou o preço e ele ficou em silêncio. E aí eu, como cliente do outro lado, sabendo da técnica, fiquei em silêncio também. Eu falei, vamos ver, até quem que vai perder? Até onde que vai dar isso? Até onde vai? Eu juro pra vocês, acho que ficou mais de 1 minuto os dois em silêncio e eu perdi. Já aconteceu isso comigo também. Já aconteceu também? Só que o problema do vendedor é que ele tenta se justificar por causa daquele valor. Então, automaticamente, quem perde é o próprio vendedor. Porque ele acaba falando, é uma técnica que a gente faz no momento da venda ali, né? Dele falar o valor. E ele passa o valor e ele fica ansioso pra tentar se justificar o porquê daquele valor. Então, automaticamente, quem perde é ele. Porque ele tá se justificando. Daí o próprio cliente já desconfia do valor, né? Por mais que seja um valor baixo, ele até ia comprar, mas não vou comprar mais. Então, isso pra ele, porque também chega um momento de final de mês, quero bater minha meta, preciso de comissão, preciso pagar as contas. E o vendedor, ele acaba... pode ter feito uma venda hiper mega show lá em cima, aumentou o nível de consciência, baixou o nível de consciência quando automaticamente... então eu vou te dar um desconto. E ali no momento ele começar a baixar. Tá, mas o teu X começou assim, você já baixou porque você sabia todos os valores que você poderia me passar e você me passou o último agora. Carol, mas normalmente isso acontece também pelo fato do vendedor não ter um processo bem claro, estruturado, que começou lá no diagnóstico, você já começou a gerar valor, entendeu a fundo a dor daquele cliente, entendeu as consequências, mostrou para ele as consequências, veio mostrando na proposta comercial como que você resolve todos aqueles problemas,
quais benefícios ele vai ter, o que a empresa dele vai ganhar com aquilo. E aí você colocou o seu valor aqui, e a hora que você fala o seu preço, é menor do que o valor gerado. Então, quando tem essa compensação maior do valor gerado e o valor menor percebido de pagamento, que é o preço, o cliente compra. É como se fosse uma balança. É uma balança. Sim. É uma balança. Se ele vê que o preço tá maior do que o valor percebido, cara, ele vai chorar desconto, ele vai falar que não vai fechar, ele vai falar que tem um preço melhor do concorrente. Então, assim, por isso que é importante a gente saber exatamente qual o valor que a gente gera, qual o ROI que a gente... Flávio Augusto fala muito isso, né, de ROI. Qual que é o ROI que a gente dá para esse cliente? Porque se a gente consegue mostrar o ROI para ele... Cara, hoje você gasta, por exemplo, na qualificação de leads, 3 funcionários respondendo no WhatsApp aqui. Você não consegue dar conta da demanda, não trabalha final de semana. Final de semana tem um monte de lead que chega, que fica perdido. O que você investe em tráfego, por exemplo, de sábado e domingo, cai tudo na segunda, os caras já fecharam na segunda-feira, ficou sem responder 2 dias. Então, e aí, chega um monte de lead, não dá conta, fica ali esperando lá para ser respondido, porque 3 pessoas só dá conta de X número de leads. E se eu te mostrar que uma IA vai te resolver tudo isso, vai dar conta de atender todo mundo na hora, por 20, 30% do que você paga para os funcionários. Cara, olha o valor percebido, o valor gerado que você gerou aqui e o que o cliente vai pagar. O que o William tá falando então é que você tem uma balança ali, o cliente pediu desconto, quer dizer que a balança está desequilibrada. Seu preço tá pesando mais do que o valor que você gerou. Então você precisa equilibrar essa balança, né? Colocar mais consequências ali, mostrar o ROI para o cliente para que o cliente ele enxergue esse valor e a balança vire para o outro lado. Então, a partir do momento que ela virou para o outro lado, o cliente vai ver o valor e vai fechar o negócio. E muitas vezes o próprio cliente, ele já vem com o vício de pedir desconto e ele joga isso para você, mas ele já tem o budget, já tá providenciado para um investimento. E ele vem no automático e ele te pergunta sobre o desconto, mas ele já vai fechar com você. E daí você balança para perder a venda, achando que vai perder a venda, você dá o desconto para ele. Sim. Mas ele já ia pagar pelo valor normal. Então eu passei também de uma forma que eu vi que a pessoa entrou em contato comigo e eu tava querendo comprar o serviço dela, automaticamente ela ficou 2 dias sem me responder, no 3º dia ela me ofereceu um desconto de quase 70% do valor que eu ia pagar, mas eu tinha o dinheiro para pagar. Eu paguei o menor porque ela me ofereceu o menor e eu fechei. Entendeu? Então, o vendedor, a maioria das vezes, ele quer somente vender, não mostrar a importância da tua empresa, do que você vai agregar para ele. Ele já quer vender e dar o desconto, né? E é a parte legal da negociação, né? Porque a gente não tá aqui só para te dar desconto e vender. Ah, mas o seu valor tá mais caro. A gente sabe que tá mais caro, mas você tá comparando o meu valor com o quê? Caro é relativo. Com o que você tá comparando o meu produto? Ah, a gente também tem uma IA. Não, beleza, eu também tenho uma IA. Ah, mas a sua tem isso? Tem isso. E você começa a trazer, vamos comparar o mesmo produto. Não tem como a gente comparar 2 copos diferentes, por exemplo. Então eu tenho um copo maior e um copo menor. Ah, mas eu quero o valor do copo menor no copo maior. Não tem como, são produtos diferentes. Então quando você equipara isso e faz ele ter o nível de consciência que você está entregando muito mais por um valor que vai ficar até menor, como você falou, não é preço e valor, é a diferença dos dois. Então equipara. Tá caro, mas comparado ao quê? Com o que você está comparando o meu produto? E a gente não entra para brigar por preço. E aí entra uma outra estratégia também de negociação, que é, primeiro descobre se você foi a solução escolhida. Porque o cliente ele escolhe uma solução antes de ver o preço. Ele vai decidir qual que é a melhor solução para o negócio dele. E ele dá sinais disso. Então, na conversa ali, você consegue captar alguns sinais. A gente fechando hoje, tem algumas frases que ele solta ali, cara, inconsciente, que você pode já captar. Sim. E ele fala, cara, olha, então se eu fechar hoje com você, já, né, é um sinal. E aí, só depois disso que você vai realmente pra negociação ali, que aí, beleza, você tem que negociar. O desconto, muitas vezes, ele é estratégico também. Você pode prorrogar um prazo de contrato, aumentar seu LTV, né, que é o tanto de
de dinheiro que entra ao longo dos anos ali, né? Sim. Então, ele pode ser estratégico, mas o que a gente vê são vendedores usando isso sem estratégia. Então, Total. quando ele é usado de Desconto forma... pelo desconto. E muitas vezes ele perde a venda ali. Às vezes Se a desvaloriza pessoa paga até tudo mais aquilo. do que ele ofereceu, porque o outro lado soube ter uma estratégia de venda para entrar numa negociação muito mais munido do que ele, que só quis ganhar pelo desconto, Porque pelo preço. aí o cliente, ele percebe isso. Você, pô, gerou um puta de um valor. Aí você chegou no preço e pediu desconto. Ah, tá bom, faz isso. Cara, se ele não valoriza tudo aquilo que entregou, eu acho que não é tão bom assim. Então Uma as pessoas estratégia, valorizam. né? As pessoas valorizam o que é caro também. Sim. As pessoas dão valor. Pega, por exemplo, quem compra uma Ferrari. Ele não vai chorar o desconto na Ferrari. Sim. Ele sabe que aquilo que ele está comprando é bom e aquele é o preço. Então, assim, vai muito do posicionamento da empresa. Barato vai me dar problema. Exato. Meio barato sai caro às vezes. Então, vai muito do posicionamento também da empresa, né? Qual que é o produto que você tem, se é uma commodity, se não é. Então, vai muito de estratégia para estratégia, mas tem formas de você aumentar a margem com um processo de vendas estruturado e um método incorporado ali durante todo o processo. É trazer uma técnica, né? O próprio vendedor tá ali tranquilo. Vai fechar agora? Eu vou conseguir um desconto para você se você fechar agora. Você vai fechar agora? Sim. Automaticamente ali ele pega e deixa eu fechar minha câmera, fecha a câmera aqui, finge que tá falando com o gerente comercial, tenta o desconto ali Sim. e automaticamente entra, ó, pra gente fechar agora, bater o nosso martelo, consigo isso pra você. Então trazer uma técnica no momento do fechamento ali Sim. também é muito importante. Faz uma ancoragem um pouco maior e aí traz ali como se ele estivesse dando benefício, mas às vezes é o seu valor padrão comercial, né? Então você às vezes usa um gatilho ali de escassez, ó, só consigo isso aqui pra você agora, se você preenche um formulário que cai na mesa de aprovação da diretoria. Até me perguntaram, o pessoal do suporte perguntou se realmente levanta e vai conversar com os diretores. Eu falei, não, já é previamente acordado, eles já estão cientes disso. A gente fala porque isso gera para o cliente que ele vai se preocupar comigo. A gente realmente se preocupa com ele, a gente já teve essa reunião antes. E para alguns clientes a gente traz essa condição. Pô, você quer seguir? Mas eu preciso que você preencha o formulário, vai cair direto para aprovação e aí eu vou brigar por você lá dentro. A gente briga não lá dentro, mas acaba que a gente já vira ali no final e a gente já consegue ter essa conversa. Mas, é o que você falou, tem que ser estratégico. Não adianta a gente usar isso para todo mundo porque a gente vai acabar gastando cartada, né? Com certeza. E chegando, a gente falou muitos temas aqui, muitas coisas, mas encaminhando para o final agora, queria que vocês imaginassem o seguinte cenário. Vocês encontraram um dispositivo que pode deixar uma mensagem na mente de cada vendedor desse mundo. De tudo que a gente falou aqui e outras coisas, qual que é a mensagem que vocês deixam para essas pessoas? Caramba. Eita, que forte. Rafa reflexivo. O que vocês gostariam de ter escutado lá atrás que vocês não escutaram? Que fez muita diferença. Cara, estuda. Boa. Estuda. Boa. Porque... Você vai ler muito mais do que você imaginou. Verdade. Hoje a gente tem um costume, né? Até um ritual lá na Hunt, né, do Nerd Talk, na sexta-feira. E ali busca nós a nos esforçar, a estudar, a ler um livro, a trazer informação, agregar para o seu time. Eu acho que hoje o vendedor, ele precisa estudar, ele precisa se capacitar para ele poder ir para a mesa, negociar com pessoas de alto nível, pessoas que faturam bilhões. Então isso é muito importante para quem é um vendedor, porque automaticamente quando você entra para uma reunião e você está na mesa ali com 6 decisores, perna treme e você tem que estar super na postura, falar no mesmo nível que os decisores e trazer a importância do seu serviço ou do seu produto para aquela empresa. Então, acho que uma cartada melhor é o vendedor, ele precisa estudar, ele precisa olhar vídeos, ler livro, saber spin selling, saber a importância do atendimento dele para aquele cliente. A maioria das vezes, empresas estão fechando e encontram dentro de uma palavra, uma conversa com aquele vendedor, algo que vai abrir o gatilho dele ali, e ele vai mudar o rumo da história da empresa dele. Então, é muito importante nós somos especialistas, então como se nós estivéssemos ali
mostrando que, ó, esse caminho, essa solução vai mudar a história da sua empresa. Acho que a melhor coisa é estudar, né? Uau. Top. Caramba, aí você foi mais reflexivo que o Rafa. Eu acho que o primeiro passo para um bom vendedor é você gostar do que você está fazendo. Então, goste, se você gosta disso, saiba que tudo é tempo. Acho que você fazer um bom plantio, você vai ter uma boa colheita. Tudo que você faz hoje reflete lá na frente. Então, as coisas não acontecem, como você falou do empresário que fica ali só esperando para ele comemorar. Então, se você não faz nada, as coisas não vão acontecer. Tudo só depende de você, é só você ir atrás, você ter paciência e você trabalhar. Regaça a manga, depende somente de você. Acho que, como a Carol falou, estudar, você se empenhar, você procurar boas referências, você estar atento ao mercado, o que está acontecendo, você saber o que a outra pessoa está fazendo para você conseguir fazer tão bom quanto essa pessoa e que você não é igual a ninguém. Você é diferente de todo mundo e só você pode conseguir os resultados e, cara, só seguir em frente. Você vai ouvir muito não, mas os sims vão ser muito recompensatórios. Então, acho que essa é a principal mensagem. Show de bola. Gratidão, Carol. Gratidão, Igor, pela presença aqui no nosso Huntcast. Foi muito bom. E você, empresário, de tudo que a gente bateu o papo aqui hoje, a gente entende que vendas é uma ciência e uma ciência pode ser replicada em processo, em estratégia e tecnologia. Se você quiser levar isso para sua empresa, transformar sua empresa numa máquina de vendas, segue a gente lá no Instagram, que a gente está sempre compartilhando conteúdos relevantes. E até a próxima. @hunt.sales. Grande abraço.